Olá, seja bem-vindo, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui. Juntos estudaremos mais um tema da nossa série A Mais Linda História de Amor. Começa agora mais um estudo de adoração em família. O amor posto à prova é o tema de hoje e é sempre uma alegria estar com você. A palavra do Senhor, a Santa Bíblia, nossa regra de fé e de vida. E nessa temporada você já sabe, o nosso guia é o livro A Mais Linda História de Amor, onde Deus traça planos e planos para salvar a mim e a você, a sua casa e a nossa casa. E para começar o nosso tema de hoje, vou convidar então o pastor Hélio Carnassali para fazer a oração, pastor Hélio? Não, o senhor vai fazer a leitura bíblica. Texto bíblico. Pastor José então, ô José, na hora com a gente, então, por favor. Orar, então. Vamos orar, então. Distribuindo tarefas. É isso aí, vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia e pela oportunidade de mais uma vez estudar sobre esse tema. Abençoa para que tudo que vamos estudar hoje, especialmente esse tema tão importante para a compreensão de que a queda aconteceu, mas a restauração está disponível, nos ajude também em nossa família e em nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Agora sim, pastor Hélio. Agora sim, estou com o texto bíblico. A coisa meio ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Isso mesmo. E essa espontaneidade faz bem para todos nós. O texto, pastor Wallace, está em João, Evangelho de João, capítulo 10, e ele destaca de forma muito marcante a pessoa do pastor em contraste com a pessoa do ladrão. Então vamos Você ler e aqui. os contrastes Eu sempre. e os contrastes. Vamos lá. Capítulo 10 de João 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver de forma muito clara quem é o pastor, quem é o mercenário. Uma coisa interessante é que, quando você coloca essa questão do contraste, o pastor e o mercenário, Deus criando, não é, dando o seu melhor para o homem, para os anjos, criando todo esse contexto perfeito, e aí vem o pecado, como estudamos na semana passada, ou no estudo passado, e traz todo esse transtorno para a vida de todo mundo. A pergunta é, por que Satanás queria tanto trazer destruição e o pecado para o Éden com Adão e Eva? Por que ele queria fazer isso? Bom, o texto de Ellen White, para a porção de hoje, nos apresenta 3 razões. Então, a primeira, porque se ele e os anjos maus induzissem Adão e Eva a caírem e eles se tornassem objeto da misericórdia de Deus, eles entendiam, os anjos caídos e Satanás, que essa misericórdia os alcançaria. Segundo, se eles caíssem em pecado e não tivessem a bênção da misericórdia, eles estariam também sobre a ira de Deus como eles já estavam. E terceiro, se eles caíssem em pecado e não tivessem um plano de salvação para eles, eles teriam a adesão dos seres humanos para formar um planeta rebelde. Uma confraria do mal. Uma confraria do mal. Que coisa tremenda. Então, eles estavam projetando estas coisas e não podiam imaginar o que estava para acontecer. Agora, uma coisa interessante, pastor Josanã, é que Deus sempre tenta orientar e prevenir o seu povo. Nesse caso, o que foi que Deus fez com Adão e Eva, tentando preveni-los do que poderia acontecer caso Satanás lograsse êxito em tentá-los? Um anjo foi enviado para conversar com o casal e para dizer para eles do perigo que eles estavam arriscados a cair, não é? E falou para eles toda a dor, toda a tragédia, tudo o que aconteceu, toda a queda, e como o inimigo iria tentar destruí-los. E eu acho interessante nesse ponto, ainda pegando um pouco da pergunta que você fez anteriormente, de que o grande interesse do inimigo não era no casal. O grande interesse do inimigo era ferir ao Deus que amava tanto o casal.
E eu acho isso interessante nessa semana que estamos estudando sobre família, não é? A importância de pensar sobre isso. Quando o inimigo alcança um casamento, a preocupação dele não é com o casal. Ele não está nem aí conosco. A grande preocupação dele é que ele sabe que a única maneira de ferir ao Deus que tanto nos ama é ferindo os filhos que ele tanto ama. Então, o grande interesse dele é ferir o nosso Deus. Então, quando ele consegue ferir um casamento, quando ele consegue ferir uma família, na verdade ele está ferindo Deus. A intenção dele é ferir a Deus. Já que ele não conseguiu atingir Deus e o trono de Deus, ele quer ferir aquilo que é a menina dos olhos de Deus, aquilo que ele mais ama, que são as suas criaturas, né? Mas Deus teve esse cuidado de avisar ao casal de que eles corriam perigo. Interessante, porque Deus também o fez. Sim. Então, Deus o fez, disse a Adão e Eva como deveriam proceder, o que poderiam comer, o que não poderiam comer, qual o motivo e tudo mais, e ainda enviou os anjos para constantemente estar lembrando, orientando. Qual seria, então, o antídoto? O que poderia ser feito para que esse dano tão grande que aconteceu ao casal não acontecesse? Pastor Wallace, eu não sei o que mais Deus poderia ter feito, porque Deus não foi pessoalmente, porque não houve a necessidade, a Bíblia não diz isso, mas acredito que o próprio, naquela viração do dia, porque o pecado ainda não havia entrado, naquela viração do dia que... Depois que o pecado entrou, que ia só os anjos, mas na viração do dia, eu acredito que Deus também falou para eles sobre a história do mal, os anjos relataram como foi que aconteceu, quem era Satanás, quem ele foi, os anjos, eu acho que foram dadas todas as informações, e tem muita gente, e mesmo cristãos, que acham extremamente injusto da parte de Deus ter posto o primeiro casal à prova. Mas os anjos foram muito claros também. Onde que eles poderiam ser tentados? Unicamente na árvore, junto à árvore da ciência do bem e do mal. Único ponto. Não era no jardim todo, não era em todo, era só naquele ponto. E não seria por um período prolongado, seria por um curto período de tempo, exato tempo em que eles identificassem a proposta do tentador e rechaçassem, recusassem e mantivessem fidelidade a Deus. Então, os anjos também explicaram para eles que aquela era uma prova de obediência e amor. E que eles, anjos, também haviam sido submetidos a essa prova e a obediência fazia parte desse programa de Deus e eles precisariam passar por essa prova. Mas não seria por um tempo prolongado e seria algo simples. Eles tinham todos os tipos de frutas que nós nem podemos imaginar estão à nossa disposição. Uma única árvore, um único local, por um curto tempo, e mesmo assim eles não suportaram a prova. E uma coisa interessante é que eles poderiam pedir ajuda. Os anjos estavam apostos, todas as legiões de anjos apostos para ajudá-los. Então, naquele momento, qualquer suspiro de ajuda, as hostes angelicais viriam, se possível, se necessário, todas para protegê-los. Então, além de orientar, Deus colocou à disposição todo tipo de proteção. E Pastor Wallace, um ponto também interessante, porque eles estavam sendo submetidos a essa prova, é porque Deus não os obrigava a obedecer. Aí entra o assunto da liberdade novamente, do livre-arbítrio. Deus não os obrigava a obedecer. Eles deveriam prestar essa obediência e a adoração de forma livre e espontânea. Então, veja que amor, liberdade caminham muito juntos e são um testemunho tremendo de Deus como Criador e também apontam para a existência do mal. Só houve a existência do mal porque havia liberdade. Há um ponto toda essa história da queda, e esse ponto foi levantado pelo pastor Hélio, de que era só aquela árvore. E tem uma coisa importante, eu acho que para as famílias aqui, porque o tempo mudou, mas o argumento do inimigo não mudou. Qual era o argumento? O argumento era, Eva, não adianta ter todas as árvores se você não tem essa. Você não vai se satisfazer com todas as árvores. Essa é a árvore que vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, você vai ser igual a Deus. Então o argumento era o seguinte, o que Deus dá não basta. E é exatamente o argumento que ele usa conosco. Então há 21 anos Deus me deu uma esposa, Gleice.
O que o inimigo fala sempre a um homem casado, a uma mulher casada? Não, essa esposa que você tem não basta. Você quer satisfazer de verdade, você tem que procurar aquela outra que não é sua esposa. O que Deus deu não basta. Essa é a essência da tentação. Então Deus diz assim, olha, você deve trabalhar 6 dias, mas tem um dia que você não deveria tocar. O inimigo diz, não, você só vai ser próspero quando você tocar os 7 dias. Não basta só os 6 que Deus te deu. Né? Quando o inimigo nos diz a cada mês, olha, você tem o teu salário, tem uma parte que Deus diz que não é para tocar, não é verdade não. Se você não gastar tudo, inclusive os dízimos e ofertas, você não vai prosperar. Então, o argumento é o mesmo, o que Deus deu não basta. E a grande verdade bíblica é, o que Deus deu é o que vai me satisfazer. O que Deus me oferece é a única coisa que vai me fazer feliz. É uma coisa onde 9 é maior do que 10, Exato. onde 6 rende mais do que Pastor 7. Rosana, nessa linha que você colocou, muito interessante isso, ele também acusava a Deus de estar retendo deles Fantástico. algo mais espetacular, Uhum. porque Deus não queria, segundo Satanás, que eles se tornassem como Deus conhecedores do de bem e do coisas, mal. como se fosse grande coisa conhecer o mal, né? Porque o bem ele já conhecia. É só tragédia e destruição. Qual foi o pecado de Eva, então? Parece que o pecado de Eva foi não confiar na orientação de Deus. Pastor Lara, começa com uma coisa que nós somos vítimas fatais disso aí. Distração. Eva se distraiu. Tem gente que se distrai facilmente, né? Eva se distraiu e foi. Ela não estava à toa. Veja, ela estava em suas ocupações. Não estava fazendo nada errado. Mas se distraiu, de repente, cadê Adão? Não está aqui. Aí vem o primeiro problema. Até aí eu não, embora a orientação aqui não se separasse, mas quando ela se dá conta de que está separada, ela se julga apta e capaz e sábia o suficiente para discernir o tentador, perceber a tentação e dar conta. Porque Deus diz assim, olha, você não se separem, o anjo diz, não se separem, andem juntos, porque serão mais fortes. Qual que é o valor, então, dessa união, né, da família e o valor da união do casal? Porque vai ter momentos que você vai ter dificuldades e lutas, né? Ainda mais nesse mundo de pecado. Claro. Haverá distrações. Claro. Qual a relevância disso? É a união da força de estar ligado a Deus e ligado um ao outro. Todos os dias eu tenho meu momento de oração. Mas eu costumo dizer que o meu momento de oração, ele é complementado pela certeza de que minha esposa, no momento de oração dela, está intercedendo por mim. Então, essa ligação de fazer o culto junto, todos os dias está a família unida fazendo culto, um ao outro, ligado um ao outro. Não é? Eu tenho dito por aí, a minha filha foi para o internato, como eu mencionei, e quando ela saiu, ela passou 15 anos em casa fazendo culto todos os dias. Todos os dias, pela manhã e à noite. E o meu sonho era que no primeiro dia que ela saísse de casa, ela dissesse, olha, eu estou há 15 anos fazendo culto. Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, mas eu não consigo não fazer. Estou há 15 anos fazendo. Então, eu acho que essa ligação da família com Deus e um com o outro vai sustentar os filhos mesmo quando eles estiverem fora, vai sustentar o casal mesmo quando os dois fisicamente não estiverem juntos. Então, é isso que Deus ofereceu para o casal. Estejam juntos a mim e estejam juntos fortalecendo um ao outro. Eva confiou em si mesma, né? Ela se achou, ela entendeu que ela tinha suficientes recursos para lidar com a tentação e com o mal. Você sabe que eu notei uma coisa bem aqui nas minhas anotações, enquanto eu estudava o guia de estudo preparando os temas, eu coloquei assim, Alice, você não merece confiança. Porque na hora que eu achar que eu mereço confiança, que eu sou digno de confiança, o que eu sei, o que eu penso, o que eu acho que é digno de confiança, é o momento da minha derrocada. O que vocês pensam sobre isso? Pastor Alice, eu tenho, já depois da jubilação, continuo fazendo muitos seminários sobre o dom profético e sobre a liberdade religiosa. E uma das estratégias finais de Satanás, além de imitar a volta de Jesus, que será mencionado mais adiante, ele vai empreender um esforço muito grande para anular os testemunhos da revelação de Deus, tanto da Bíblia quanto do Espírito de profecia. E completa, é um tríplice engano, e a mudança do verdadeiro sábado para o falso sábado. Esses 3 elementos. E a questão da palavra de Deus, ela precisa ocupar, nós não podemos nos distrair.
e menosprezar e esquecer a importância da palavra de Deus. Eu não sei quantas famílias ainda hoje estão reservando tempo para estudarem a palavra de Deus juntas, para gastarem um tempo. Porque a vida é agitada, a vida é complicada, mas nós temos que fazer esse esforço para que em algum momento, pelo menos quem tem os filhos pequenos, em algum momento pare para demarcar aquele momento como um momento da família, da comunhão com Deus, da valorização da palavra. E as ações individuais também. A nossa igreja também precisa ser despertada para o estudo da palavra, porque na palavra não está em nós a sabedoria para lidar com o inimigo, não está em nós a habilidade para... Porque nós não somos nada para o inimigo. A experiência, a sabedoria que ele acumulou em lidar com a humanidade, ele nos detona em 10 segundos, se tanto. Jesus foi o único ser que suportou completamente as tentações. Agora comigo, ele não precisa usar uma bombinha. Um lampejo. Já basta para nos derrubar, para me derrubar. Então, qual é a nossa âncora? A palavra de Deus. Se Eva tivesse dado ouvidos à palavra divina, não se separe, não se afaste do seu marido, ela não teria caído. Há um período na história da igreja chamado de o período dos pais do deserto. É um período conhecido de homens e mulheres que iam para o deserto para buscar a Deus, para se afastar um pouquinho da poluição, da maldade do mundo. E um desses pais do deserto é chamado de Antão. E diz que esse homem, Antão, ele tinha embates com o inimigo duros, de tentação, o inimigo tentava destruí-lo. E um dia ele disse assim que ele foi vencendo pelo poder de Deus cada uma das tentações, mas a mais difícil das tentações foi quando Satanás disse a ele: Antão, parabéns, você venceu. Ele disse, a mais difícil das tentações foi quando o inimigo disse, parabéns, você venceu. E ele disse, enquanto Jesus não voltar, não há vitória. E a grande tragédia é você achar o que talvez naquele momento Eva pensou, não, eu estou segura, estou no paraíso, eu estou segura, eu estou avisada do inimigo, então eu sei, eu posso defender a Deus nesse momento. Então não há vitória, até Jesus voltar, não há vitória. É por isso que Paulo fala do bom combate da fé, é diário. Eu não posso em nenhum momento dizer, olha, eu estou muito bem, porque a presença de Deus, ela precisa ser diária. A minha vitória de ontem não garante a vitória de hoje. A de hoje não garante a de amanhã. Então, a cada instante, eu tenho que voltar à presença de Deus. E, Santo Deus, por favor, me protege, me guia. A cada dia, me dirige para que eu não me afaste do Senhor e dê ouvido aos enganos do mal. Porque me parece que as tentações, elas são as mesmas, né? O cerne na é o essência, mesmo, né? Só muda o jeito, porque ele conhece cada um de nós, ele customiza aquilo para você, ele ajeita de forma tal que se torna atrativo para você, o que não é para um é para o outro, né? E no final essa falta essa desconfiança no amor de Deus, no seu cuidado, é que é a nossa ruína final. Pastor Alice, eu lembrei de um episódio, assim que eu cheguei à Casa Publicadora Brasileira em 97 para trabalhar, saindo uma tarde, já quase noite, finalzinho do dia, um crepúsculo assim lindo, bonito, e um colega que trabalhava na redação, pastor também, estava me acompanhando, estávamos indo para pegar o nosso carro e retornar para casa, e eu comentei com ele, colega, que isso aqui é um paraíso. Ele disse, é um paraíso, mas todo paraíso tem sua serpente. É verdade, né? Todo paraíso é o pastor Francisco Carlos Lima Lemos, Chiquinho, querido amigo, hoje mora em Vitória da Conquista. Então, isso me acompanha há muito tempo. O Chiquinho era um pensador, e é verdade. Às vezes nós esperamos, por exemplo, que a igreja seja perfeita, que não tenha nenhum problema. Esperamos que o nosso sistema educacional seja perfeito, não tenha nenhum problema. Que a minha casa seja perfeita, não é problema. E nós, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos estar sob a espreita da serpente, tentando nos picar, tentando nos envenenar, tentando nos derrubar. Mas temos que olhar para Cristo. Deus nos deu um caminho de vitória, um caminho de superação do pecado e do mal, que é Cristo, e nós temos que olhar para Cristo o tempo todo
e não nos sentirmos seguros, não achar que eu posso, eu dou conta, eu consigo. Nós não confie em você, não confie em você. Você e eu, nós não merecemos confiança. Seremos colocados à prova a todo instante, a todo momento. Pastor Josanã, o tempo terminou já, viu? Não é possível. Já terminou. Mas eu queria saber o que ele pensa sobre Adão, que Eva foi enganada, e o nosso amigo Adão. Então, Josanã, vamos já que o Dom Hélio pediu, vamos em frente, um pouquinho mais. É muito importante no capítulo que estamos estudando hoje, essa ideia de que Eva foi enganada. Adão aceitou o engano. Ele viu claramente que ela havia caído, ele viu claramente que a queda já tinha acontecido, que ela tinha se afastado de Deus, mas há uma citação de Ellen White muito forte, que ele chegou a pensar que sem ela eu não vou conseguir viver. Então eu vou aceitar porque não vou conseguir viver sem ela. Na verdade, ele não conseguiria viver sem Deus, né? E essa é uma grande realidade, uma dura realidade, mas ele aceitou o engano, ele viu claramente e ele aceitou o engano. E por um tempo, eles achavam que nada havia acontecido. Geralmente o pecado faz isso, né? Quando você experimenta, eles pareciam sentir um estímulo, ela fala, um estímulo forte ali, mas o pecado sempre traz esse estímulo forte, parece que nada me alcança, nada me atinge, até que o inimigo puxa a corda. E ele mostra exatamente por que ele fez aquilo, para destruir, né? Vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos dê força, sabedoria, discernimento para buscá-lo cada instante, para que possamos suportar as provas, sermos vencedores no Senhor. Pastor, ora com a gente, por favor. Vamos orar. Vamos. Senhor, muito obrigado pelo tema de hoje, muito obrigado porque está claro que a queda aconteceu, mas está claro também que o Senhor não abandonou, que o Senhor cuidou, que o Senhor restaurou e nos ajuda como família, como casal, como pais, a estar próximo dos nossos queridos e próximos do Senhor, para que próximos um dos outros e próximos do Senhor possamos ter vitória e que o inimigo não consiga destruir-nos. Amém. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.